Olá, sejam muito bem-vindos ao canal O Maior Legado. Aqui quem fala é o professor Alexandre Bighetti e nós estamos no mês de julho. E mês de julho, o que acontece com as nossas crianças? Exato! Férias escolares, as férias dos filhos. O que você está fazendo com seu filho, com a sua filha, com seus filhos em geral? Já saiu com eles? Vai ficar só em casa? Não importa, independente do que você, pai ou mãe, tem planejado ou já esteja fazendo, eu tenho algumas dicas aqui para poder maximizar esse tempo junto com seus filhos. Simbora, venha junto comigo que nós vamos falar um pouco sobre algumas coisas interessantes que nós podemos fazer no julho, férias dos filhos. Então, esse mês de julho, as minhas filhas já são maior de idade, a mais nova tem 18, a mais velha vai fazer 22. E eu já passei por a etapa quando as crianças, elas são pequenas. 2, 4, 5, 6 anos, por aí vai. Eu sei como que é quando chega as férias. Ou a de julho ou a do final do ano. É um momento que nós pais ou vamos ficar felizes, ou vamos ficar chateados, ou vai ser um inferno na terra. Tudo vai depender de nós, como que nós vamos interagir com as nossas crianças nesse momento. Contar uma experiência que eu tive essa semana com a minha esposa, que nós vamos fazer as compras do mês, a gente faz uma compra para durar o mês todo, para não ter que ficar voltando lá toda vez, e acaba economizando também dessa forma. O supermercado que nós vamos, ele tem um estacionamento ao redor do supermercado, ele tem um estacionamento no primeiro piso e tem um outro estacionamento no segundo piso. E de praxe, nós temos o costume de parar o nosso carro no primeiro andar. Depois a gente pega o elevador para descer até o térreo e aí a gente faz as nossas compras. Interessante que nessa semana, essa aqui que acabou de passar, que nós fomos a compra, após nós passarmos pelo caixa e fazer o pagamento, nós estávamos retornando ao nosso carro. E para retornar ao nosso carro, existe um grande corredor que termina no elevador. Esse corredor ele é muito bonito, ele é todo de mármore, tem uma muretinha do lado direito, de granito, e do lado dessa muretinha tem uma paisagem ali, melhor, um paisagismo, tem plantas, tem flores, e termina com uma parede de vidro, onde você pode ver o exterior. E é muito bonita essa arquitetura, porque no dia a luminosidade do sol vem, entra ali e deixa o jardim muito iluminado, muito bonito de se ver. E à noite você tem as luzes dos postes elétricos que entram ali, mais a iluminação interior. É bonito de se ver. Então, nós estávamos indo nesse corredor para ir no elevador e irmos embora para casa. Nesse momento, nós vimos que o elevador estava fechado e tinha um pai sentado naquela muretinha, aguardando o elevador para ir embora. E junto com ele estava uma filhinha que devia ter mais ou menos uns 4, 5 anos. E o filhinho dele, uma belezinha, devia ter no máximo 1 ano, talvez 1 ano e meio, não chega a isso. Sentado naquele banquinho que tem dos carrinhos de supermercado. E como nós, eu e minha esposa, tínhamos acabado de sair do trabalho, nós estávamos há 90 minutos fazendo compra no supermercado, nós estávamos cansados, porque nós fomos direto do trabalho fazer compra. E, gente, nós simplesmente sentamos na muretinha próximo do pai e da sua filha. E no exato momento que nós sentamos, eu ouvi o pai conversando com a filha. Ai, filha, eu tô cansado e eu mereço uma cerveja. Eu vou tomar uma cerveja. E nesse momento, ele já estava com a mão no carrinho de supermercado, abrindo aquele fardinho de cerveja, já rasgou pegando uma cerveja na mão. Ele pegou a latinha. E exatamente nesse momento, a filha falou para ele: pai, você não pode tomar cerveja, você vai dirigir. Foi muito engraçado. Eu olhei para minha esposa, ela olhou para mim, aí o pai falou: puxa vida, Helena. Aí é o nome da menina, né? Da filha dele. Puxa vida, Helena.
você tem razão, eu vou dirigir. Eu não vou tomar. Aí ele olhou para nós, eu para minha esposa, e falou: olha só, a minha filha está me ensinando. Ele voltou os olhos para ela. Isso mesmo, minha filha, você está coberta de razão. Eu vou dirigir, não vou beber. Olha só, você ensinando seu pai. Muito bem. Eu até falei: é isso aí, pai. Na sequência, ele olhou para o elevador e viu que o elevador não tinha chegado. Aí ele falou assim: nossa, filha, vamos chamar o elevador, senão ele nunca vai chegar, nós vamos ficar aqui até amanhã. E realmente, eles não tinham acionado o botão do elevador para que ele descesse, para eles poderem ir embora. Consequentemente, nós também não. Aí ele saiu correndo. Quando eu digo correndo, ele estava a 5 metros ali do elevador. Aí ele fez o quê? Foi com a filha até lá, apertou o botão para chamar o elevador. Aí eu olhei para minha esposa e até comentei: olha só que interessante que ele está fazendo com a filha dele. E a gente começou a brincar com o menininho, né? Dando tchauzinho, tudo, e ele só ficava olhando para nós com aquela carinha de interrogação. Um menininho que tinha 1 ano e meio no máximo. Poucos segundos depois o elevador chegou, aí o pai pegou o seu carrinho e foi andando até dentro do elevador. E nós, eu e minha esposa, levantamos da mureta que estávamos sentados e começamos a ir em direção ao elevador, aguardando o próximo momento para nós irmos ao elevador. Porque o elevador, ele não é tão grande. Ele pode até caber 2 carrinhos do supermercado, mas fica apertado lá dentro para quem está com o seu carrinho. Então, no máximo cabe 2 carrinhos e 3 ou 4 adultos. Nesse momento, o pai olhou para nós de dentro do elevador, nós estávamos fora, e disse: venham, também vocês podem vir, a gente consegue ir todos aqui dentro. E ele começou a arrumar o carrinho dele num dos cantos para que eu e minha esposa e o nosso carrinho ficasse do outro. Aí nós agradecemos ele, muito obrigado. Aí nós fomos entrando, colocando o nosso carrinho, ajeitando, ele ajeitando o carrinho dele, até que nós conseguimos entrar. Então, eu e minha esposa ficamos de costa para a entrada e ele, a filha dele, ficou do lado oposto na outra porta, que é na outra porta que vai sair para o primeiro e para o segundo andar. Nisso ele fez, virou para a filha, nós agradecemos por ele ter deixado a gente entrar junto com ele para fazer essa viagem para o primeiro andar. Aí ele virou para a filha: filha, vamos pegar nosso carro que está lá no segundo andar. Aí ele pegou ela pela cintura, levantou, aperta o número 2. Aí a menininha foi lá e tum, apertou o número 2, desceu, olhou para mim, olhou para minha esposa, deu aquela risadinha marota que toda criança tem. Aí eu aproveitei a ocasião. Eu falei assim, soltei no ar, não especificamente para a criança: meu carro está no primeiro andar. Quem será que pode me ajudar apertando o botão para eu descer no primeiro andar? Aí a menininha olhou para mim com aquela cara de interrogação. Na sequência olhou para o pai, pedindo ajuda, óbvio, né? Aí o pai dela falou: filha, para você ir no primeiro andar, você tem que apertar o número 1. Aí a menina já virou para o painel do elevador e começou a pular para tentar chegar no número 1. Ela não conseguia, porque era pequenininho mesmo. Não tinha nem 6 anos, 5, 6 anos. O que o pai fez? Pegou ela pela cinturinha, levantou e a menininha foi lá, tum, apertou o botão do primeiro andar. Poucos segundos depois, ele colocou ela no chão. Nós agradecemos mais uma vez por ela ter feito isso e praticamente nós já chegamos no primeiro andar. Aí nós saímos com o nosso carrinho, o pai falou para nós: tchau, tchau. Nós agradecemos ele por ter deixado a gente fazer a viagem junto com ele para o primeiro andar e nós falamos: tchau, muito obrigado. E nós começamos, eu e minha esposa, a empurrar o carrinho e nos dirigir para o nosso carro. E nós ouvimos fechar o elevador e provavelmente a possibilidade de encontrar de novo esse pai com o filho pequenininho e com a filha de 4, 5, 6 anos vai ser muito difícil. É muito improvável que isso aconteça de novo. E minha esposa virou para mim e falou: uau, que bonitinho! Já ensinando a criança desde pequeno como ser solidário. E eu falei para minha esposa: gente, tem coisa aí.
como esse pai fez tanta coisa em menos de 3, 4 minutos. História interessante, não? História animadora essa que eu e minha esposa presenciamos com esse pai e com seus filhos. À primeira vista pode parecer algo bem banal, algo bobo, o que ele fez. Mas está aí um pai que é mentor. É um pai que já está mentorando seus filhos e talvez ele nem saiba disso. Vamos analisar algumas das coisas que ele fez e o benefício enorme que está criando para essa criança, para a filha dele, para Helena, o nome dela. Primeira coisa, quando nós sentamos e ele falou para ela que ia beber e ela falou: "Não, pai, você vai dirigir, não pode beber". A primeira coisa que esse pai está ensinando ela é que a opinião dela é importante e que ela pode e deve fazer e falar a sua opinião, pois para ele é importante. Ele até agradeceu ela. Olha, uma das coisas simples, gratidão. Segunda coisa, quando a menininha Helena, ela foi para o elevador para acionar junto com o pai, que o pai foi correndo junto com ela, o que o pai está ensinando ela? Que você deve agir, que você não deve ficar esperando, partir para ação. Terceira coisa que ele ensinou para ela, quando ela acionou para descer no segundo andar e no primeiro andar que nós pedimos. Ele ensinou para ela matemática. Sim, ele ensinou para ela as ordens dos números, primeiro, segundo. Talvez ela não saiba, mas você pode ter certeza que a partir desse momento ela sabe o que é primeiro e segundo. Quarta coisa que ele ensinou para ela, quando nós saímos do elevador para ir para o nosso carro, ele falou: "Tchau, tudo de bom para vocês", e nós agradecemos. Ele ensinou para ela cidadania. Ele ensinou que nós devemos sermos cordiais com os nossos semelhantes, independente de quem seja, mesmo que nunca conheça. Nós nunca nos vimos. Então vejam, pais e mães, que nós temos oportunidade de ensinar nossos filhos. Hoje se fala tanto em educação socioemocional. Olha o que esse pai fez em curtíssimo tempo. E é algo que você, pai, você, mãe, também pode fazer. Eu também posso fazer, minhas filhas já são maiores de idade, são, mas quando eu tenho oportunidade de ficar com elas, é algo que eu também faço com elas. Isso se torna um hábito na sua vida. Não é que você vai ficar planejando, vou fazer isso para alcançar esse objeto. Não, acontece naturalmente. E até os 7 anos de vida, você não pode perder essa oportunidade, pois é o momento que a personalidade da criança está sendo moldada. E você, pai, mãe, nós temos uma obrigação de auxiliarmos essa modelagem da personalidade, para que no futuro a criança seja feliz, próspera, com saúde e respeite o meio ambiente, os animais e as pessoas do convívio que ela está. Pensando nisso, eu fiz algo interessante para que nós, pais, mães, possamos ajudar os nossos filhos a fazer um app, a dar algo a mais para que possa nos ajudar nessas férias de julho. Como assim, Alexandre? O que eu posso fazer para ajudar? Talvez se você viajou ou não, mas independente do que você está fazendo nessas férias ou em outras férias, no final do ano ou do ano que vem, eu inventei para vocês o Home Game. O que é o Home Game? O Home Game é um jogo que você pode fazer com a sua família, na sua casa ou em qualquer momento, às vezes até quando você vai para a praia você pode usar. E o que você precisa é muito simples. Basta você clicar no link que está aqui na descrição, baixar o e-book que eu fiz gratuitamente para vocês, pai, mãe, para que a gente possa fazer esse jogo junto com as nossas crianças. Esse book ele vai falar um pouco sobre
liderança, como que nós temos que cuidar de nossos filhos para podermos auxiliá-los a fazer algumas tarefas. E essas tarefas são aquelas tarefas de casa, aquelas tarefas que ninguém gosta de fazer. Arrumar a cama, lavar a louça, arrumar a mesa, colocar a roupa suja para lavar, não deixar a toalha jogada no chão, em cima da cama, enfim. São algumas tarefas do dia a dia que tem que se tornar hábito na criança para que isso reflita positivamente para ela no futuro. E como que nós podemos fazer isso de uma forma que a criança não fique chateada e você, pai e mãe, seja chato na visão delas para que elas façam isso? Primeiramente, você tem que pensar da seguinte forma: você é líder e você tem que delegar algumas ações para serem feitas pelas pessoas. Independente se a sua família é só você, um filho ou uma filha, ou você tem 3, 4 filhas, tem o seu esposo ou a sua esposa. É uma sociedade, menor que seja, mas é uma pequena sociedade. E toda sociedade, ela precisa ter um líder, aquele que vai determinar coisas para fazer para ter um bem comum a todos esses membros da sociedade. Numa família, além do líder, eu preciso ter um administrador. O administrador é aquele que vai cuidar do quê? Dos recursos. Recursos. Tempo, dinheiro. Geralmente é o papel da mulher que faz isso excelentemente bem. E terceiro, tem aqueles que vão cumprir as delegações feitas. Hoje, como a mulher foi para o mercado de trabalho e eu apoio que deve mesmo ter uma carreira, mudou aquela família tradicional, onde o homem era o líder, que só mandava em casa, entrava com dinheiro, a mulher era administradora e os filhos são o quê? Os que obedecem. E quer queira ou não, é o que eles têm que fazer, pessoal. Eles têm que obedecer. O que acontece é que muitas vezes essa liderança e administração ficou um pouco confusa com os pais. Independente se é pai ou mãe, isso daqui pode ser feito em conjunto ou uma hora ou outra ser trocada pelo pai ou mãe. Ou você que tem filho e está sem o seu cônjuge, você pode fazer isso acumulando essas duas funções. Mas o importante é que o líder seja determinado em determinados momentos e que os que obedecem saibam disso. Porque senão ele não sabe quem é o líder. Por isso que às vezes a criança vai falar com o pai, ora com a mãe, porque ele está testando para saber quem que é o líder. E eu não quero que com isso você, pai e mãe, vocês cônjuges, entrem em atrito. Pelo contrário, para que vocês respeitem um a opinião do outro. Então, nesse momento, o que você vai fazer com esse jogo home game? Então, nesse momento, como que funciona o jogo home game? Ele serve para que essas tarefas de casa sejam executadas pelos seus filhos. Mas, para que isso aconteça, tem que haver um prêmio. Ou 2, ou 3. Como assim, Alexandre? Prêmio para o filho fazer o que ele deve fazer? Calma, eu já vou explicar. Nos jogos digitais, quando nós fazemos um jogo, eu trabalhei 7 anos com jogos digitais. Inclusive, eu tenho um site que tem alguns jogos digitais focado para crianças. Quando nós fazemos jogos digitais, existe uma área dos jogos digitais chamada gamificação. A gamificação consiste que você traga recursos dos jogos digitais para a vida do dia a dia. Você pode trazer a gamificação para a escola, gamificação no trabalho, a gamificação em casa, que é o que esse jogo home game vai fazer. E o que a gamificação faz? Ela pega recursos dos jogos digitais para colocar dentro das atividades. A gamificação faz com que as pessoas elas se sintam animadas, incentivadas, motivadas, engajadas para fazer as atividades. Exemplo, vocês podem ver que às vezes seus filhos, ou mesmo vocês, eu adoro jogar e até hoje eu jogo, desde criança até agora. Quando a pessoa está jogando, ela tem que
fazer determinada meta. Quando ela cumpre a meta, ela ganha algo. E ao ganhar algo, ela vai fazer uma outra tarefa e assim sucessivamente. No momento que a pessoa ela faz a tarefa e ela ganha alguma coisa dentro do jogo, o que acontece dentro do cérebro? Não vou falar sobre o sistema neocórtex, sobre o sistema límbico, sobre adrenalina, endorfina, nada disso. Mas só uma coisa que eu quero que vocês guardem. Quando nós, adultos, jovens, crianças, idosos, quando a gente recebe alguma coisa, no caso do jogo, um prêmio, é liberado na sua mente uma substância que faz você ter prazer, que você tenha satisfação e você tenha um bem-estar no seu corpo e na sua mente. É por isso que tantas crianças, jovens e mesmo adultos joga e quer jogar mais e mais e mais e mais. É o que muitos chamam de droga do bem, porque aquilo te dá uma saciedade, um prazer enorme. Por isso que as pessoas sacaram esse lance e trouxeram para onde? Para a área profissional. E por que não trazer ele para casa? Claro, pode ser feito também. Minha mãe fazia e eu não sabia disso. Bem, na verdade ela fazia o quê? Só as tarefas, faltou o prêmio. Mas isso é uma outra história, mas tudo bem. E esse home game, o jogo que eu fiz, ele vai te ajudar a ter essa satisfação em ganhar recompensas por fazer algumas atividades. Então, esse é o objetivo do home game. Fazer com que a criança se habitue a fazer tarefas, te ajudar, pai, mãe, a concluir as tarefas diárias que tem em casa e preparando a criança para que no futuro, com 10, 15, 18, 20 anos, ela tenha habilidades ao fazer algumas tarefas em casa. Certo? Mas para falar sobre o que é o home game, eu preciso ir no computador para mostrar o que é o home game. E por favor, vou deixar aqui na descrição o link para você baixar esse e-book e que vai ter os 3 anexos que eu vou mostrar como que faz que você pode fazer isso em casa. Ok? Vamos para o computador. Let's go! Agora eu estou no computador e estou mostrando para você a capa do e-book. Bonita, não? Temos aí a capa do e-book Home Game, o jogo. Educar os filhos gamificando a casa. Inclusive, para você baixá-lo gratuitamente, é só você ir no link da descrição que está logo abaixo, clicar, colocar o seu melhor e-mail para poder receber ele, e aí você já vai poder desfrutar desse pequeno e-book, mas que tem um conteúdo valiosíssimo. Nesse e-book existem as últimas 3 páginas que são muito importantes, a qual eu coloquei anexo 1, anexo 2 e anexo 3. Vamos falar um pouquinho, agora vamos mudar a tela aqui para você. Você está no que eu chamo de anexo 1, que é o anexo, é a antepenúltima página do e-book, e ela tem 5 colunas, que tem a segunda, terça, quarta, quinta e sexta, que representa especificamente a segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Dessas colunas, o que é para ser feito nesse jogo? Você tem que colocar as tarefas que é para ser executada pelos seus filhos, mas você não vai executar isso ao léu. Você vai fazer da seguinte forma: você vai chamar todas as suas crianças, vai fazer uma reunião com eles e você vai falar que a partir de segunda-feira vai começar o jogo Home Game em casa e que aqueles que completarem as tarefas vão ganhar um prêmio, que você já vai falar e que eu também já vou mostrar para você o encarte. Então o que você faz? Pega esse encarte, imprime ele, um para cada filho. Quem sabe escrever, é interessante colocar as tarefas que você vai ditar para a criança. Então, eu tenho até outro anexo, que é a última página, que esse tem ali algumas opções, algumas sugestões de tarefas que você pode colocar para suas crianças conforme a faixa etária deles. Então, por exemplo, você vai chegar aqui na segunda-feira, criança de 4 a 5 anos, algumas coisas que eles podem fazer. Pede para escrever. Importante que se você tiver de mais um filho,
o número de atividades que é colocado na segunda-feira tem que ser o mesmo para todos, porque senão eles vão se sentir que estão beneficiando um em detrimento dos outros, tá ok? Tranquilo quanto a isso? É óbvio que você não vai colocar 10 atividades para um pré-adolescente e para uma criança de 2 anos colocar 10, senão não vai funcionar. Então vai ter que usar um pouco de sabedoria aí para determinar quais tarefas e quantas conforme a faixa etária. Então você vai preencher, ou pedir para eles preencher, a coluna da segunda, da terça, da quarta, da quinta e da sexta. Repare que no final de cada coluna tem um espacinho em branco ali, que é para você colocar a pontuação. Nós já vamos falar sobre isso. Pede para cada criança colocar o seu nome lá em cima. E a última coluna pequenininha, que está lá do lado direito, total, nós vamos preencher logo mais também. Então, o que você vai fazer? Depois que cada criança preencheu as tarefas que tem que fazer na semana, você vai pedir para a criança ir lá na geladeira e afixar essa folha na geladeira, para que todos possam ver, inclusive a criança. Importante, mãe, no final do dia, por exemplo, terminou a segunda-feira, você passa e veja se a atividade de cada um dos filhos foi executada. Aí aquela atividade que executou, você pode riscar ou pede para a criança riscar as atividades concluídas e você coloca o número 1 ali. Se você quiser, pode comprar estrelinhas que tem nas papelarias e colocar, que é uma medalhinha que ele acaba ganhando. No final da segunda-feira vai somar quantos pontos a pessoa fez, quantas estrelinhas ele tem, ou se você simplesmente riscou e colocou o número 1 em cima, quantos números que a pontuação. Tá aí, ó, oportunidade de ensinar a soma, né, matemática para a criança nesse momento. E vai fazer isso no final da terça-feira, no final da quarta, no final da quinta-feira e no final da sexta-feira, somando lá no último quadradinho a pontuação de cada dia. Pede para as crianças somarem e depois fazerem a somatória de todos os quadradinhos das 5 colunas de segunda a sexta e somar e colocar o total na última coluna pequenininha da direita. E aí, o que vai fazer? Eles vão verificar do jogo Home Game, que é a tabela de pontuação, a tabela de prêmio. E mãe, pai, essa é uma parte muito importante que você tem que se atentar. Veja que você tem 3 linhas, em cada linha você tem a coluna de pontos, a coluna de prêmio. Pontos, mãe, ele vai ser diretamente ligado a quantas tarefas tem lá na primeira folha que eu te mostrei. Se você tem 5 tarefas em cada uma das colunas, é óbvio que 5 vezes 5 são 25 tarefas. Então, primeiro prêmio são 25 pontos. E aí que tá, pai ou mãe, esse prêmio que você vai dar para o seu filho ou para seus filhos tem que ser os 25 pontos. A pessoa fez 24? Não chegou. Aí seria o segundo ponto. Então, primeiro prêmio tem que ser o mais importante. Uma ida ao cinema, ou um carrinho, ou uma boneca, ou alguma coisa que seja de valor. A criança tem que ver que isso é de valor e que para ela vai ser algo assim, uau, eu quero isso. Um jogo de videogame, eu não sei. Pai e mãe, vocês têm que confrontar o seu orçamento e ver o que é adequado para cada situação. O segundo lugar é relacionado às atividades concluídas na segunda, terça, quarta e quinta. Soma quantas atividades tem, por isso que tem que ser igual para todos, e coloca ali. Seguindo o que nós estamos fazendo, se foram 5 atividades em cada dia, 5 vezes 4, 20. Aí você vai colocar no segundo prêmio 20 pontos. E qual o prêmio? Você escreve lá. Importante notar que o prêmio tem que ser de menor valor em relação ao primeiro, mas ainda tem que ser algo valoroso, senão não funciona. E a última linha, que é o terceiro lugar, você vai somar quantas atividades tem na segunda, terça e quarta-feira. Ainda seguindo o exemplo, se nós temos 5 tarefas por dia, 5 vezes 3 dias, são 15 pontos. Aí você coloca lá embaixo, 15 pontos. E o prêmio tem que ser de menor valor em relação ao segundo lugar, mas ainda assim
um prêmio valoroso. A grande sacada aqui, pai e mãe, é que você, como líder, tem que passar diariamente, ver se as tarefas estão sendo feitas, tem que ter prêmios que sejam valorosos e aqui que está o perigo. Todo jogador tenta burlar as regras, seja em videogames, sejam na vida real, e seus filhos vão tentar burlar também as regras. Não arrede o pé, porque se isso acontecer, o jogo não vai funcionar e você não vai conseguir ter o quê? A liderança com seus filhos. Então lembramos que o principal objetivo disso aqui é com que eles adquiram a convivência em sociedade, que existem regras, que existem leis e que existem a liderança, certo? Se você decidiu que o primeiro prêmio vai ser, um exemplo bem simples, uma caixa de bombom, e aí é para cada um, tá, gente? Se fizer isso, é uma caixa de bombom, o segundo, você pode fazer um confete, um M&M, que é um pouquinho de menor valor. E o terceiro, um chocolate pequeno, se nós formos seguir essa linha de doces. Mas tenta fazer algo diferente, porque doce, mas criança gosta. Detalhe do jogo, ele é feito semanalmente. Chegou na sexta-feira, onde vai fazer a somatória de tudo, ou no sábado de manhã, fica a seu critério, essa folha não serve mais. As atividades você pode até repetir para a semana seguinte, pode, mas o intuito é que você reúna a família, façam novas tarefas, porque às vezes ficar fazendo a mesma tarefa a pessoa vai acabar meio chateada, não queira fazer. Então procure fazer um rodízio. Tem o anexo 3, a última página do e-book, que tem ali algumas sugestões do que você pode fazer. Legal, não? Home Game, o jogo. Ele é um jogo feito que vai te auxiliar, pai e mãe, a alcançar os seus objetivos. Mas o importante notar é que o prêmio tem que ser um prêmio de valor. Que a criança, jovem, ele saiba que aquilo é algo que vai ter um valor para ela. Não sei o que você vai escolher de prêmio, mas escolha um e obedeça a classificação, porque seus filhos vão querer testar e vão querer ganhar o prêmio sem alcançar a pontuação. É aí que você, pai, mãe, líder, vai seguir à risca, porque senão não vai funcionar, ok? Obrigado por estar comigo durante esses minutos. Esse é o canal O Maior Legado. Ok, aproveite, clica no botão aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, ative o sininho para receber as nossas notificações e deixa aqui embaixo o seu comentário. Fala o que você achou sobre esse jogo home game, faça o teste com ele, veja como que pode implementar na sua vida. E se tiver algum assunto que você queira que eu fale, coloque aqui nos comentários, porque são a opinião de vocês que vai fazer com que eu possa auxiliá-los a serem pais e mães mentores, para auxiliar nossos filhos a serem felizes, saudáveis e prósperos em sua vida e na vida adulta também. Muito obrigado e até a próxima!